o despertar do ser individual e o despertar do ser essencial. Qual é a diferença? A maioria das pessoas, quando olha para esse tipo de abordagem, elas acabam acreditando que o despertar individual é o mesmo que o despertar essencial. Quando eu falo despertar individual, eu estou falando no despertar humano, que é totalmente diferente do despertar espiritual. Para que a gente entenda um pouco como que isso funciona, qual a diferença desses dois, a gente precisa entender qual é o processo que a gente tem, que a gente passa para conseguir esse despertar mais essencial, que é o despertar da essência que eu gosto de falar, que é o despertar espiritual que talvez você já conheça. Então começa esse processo com esses quatro pilares. O primeiro pilar, ou na verdade, a primeira coisa que acontece, que provavelmente você, né, já percebeu, que a maioria das pessoas elas estão dormindo. Elas às vezes não acreditam, às vezes não querem, às vezes têm medo. Enfim, existem várias possibilidades para que a pessoa continue pensando, né, da forma que ela aprendeu, aprendeu com as pessoas, aprendeu com o contexto que ela vivenciou na sua infância, e ela então ela continua dormindo, ou seja, ela está adormecida na sua essência. Então a pessoa, quando ela está assim dormindo, quando ela não, né, não acredita em muitas coisas, e falo mais do que isso, às vezes ela até acredita, ela segue algum, mas ela ainda acredita muito numa questão muito, uma questão muito sim mais material, né? Que as coisas precisam ser daquele jeito que ela pensa, que ela imagina, senão não dá certo. Então, como eu falei, a maioria das pessoas estão dormindo. Quando a pessoa ela começa a ter um vislumbre, ela começa a acordar e saber que tudo aquilo que ela viveu na sua infância, que ela acredita hoje, talvez não seja assim, como a maioria fala, como a maioria tem dito para ela, e até mesmo os seus pensamentos, sentimentos, até mesmo isso. Então ela começa a ver, ela começa a acordar e saber que tem algo mais, né? Então a pessoa começa a ver. Então ela, às vezes ela lê um livro, alguém falou alguma coisa para ela, ela viu no noticiário, assistiu uma palestra, fez um treinamento que deixou dito alguma coisa. Então a pessoa começa a acordar e pensar, pô, tem algo a mais, tem algo a mais. Eu acho que tem algo a mais aí que eu posso avançar na minha evolução espiritual. E aí, depois disso, aí a gente entra nessa questão que eu comecei o vídeo, que é a questão do ser individual. E a pessoa, então, ela desperta de maneira individual, né, na sua individualidade. Ela desperta o ser individual. Então, ela começa aí o caminho, né, o caminho aí que muitas pessoas estão trilhando o caminho do autoconhecimento. Esse caminho de despertar individual é quando a pessoa percebe, pô, isso aqui não é daquela forma que eu aprendi na infância, não é como eu aprendi, né, com algumas pessoas, não é como eu imaginava que era. Então a pessoa, ela desperta individualmente. E muitas das coisas que ela fazia antes, ela já começa a entender que aquilo não é legal de se fazer e ela começa a trilhar um novo caminho, mas ela ainda está no despertar individual, que é o despertar mais humano, e ela começa a perceber, né, as coisas que nem tudo aquilo que falaram para ela, nem tudo aquilo que ela aprendeu na infância, que aprendeu em alguns lugares, é real. E ela começa a buscar mais profundamente ainda. E ela começa a despertar de maneira essencial. E aí ela começa a despertar a sua essência, ela começa a buscar, olhar as suas sombras, entender mais sobre as leis espirituais. Ela começa a ter um vislumbre, agora não mais de algo mais individual, né? Que quando a gente tem um despertar individual, um despertar humano, a gente ainda continua muitas vezes, como se fala, né, na Matrix,
a gente ainda continua na questão da dualidade. E quando a gente desperta, né, de maneira essencial, de maneira espiritual, a gente já percebe que todos somos um, que não existe uma separação e tudo é perfeito e harmônico, como o próprio Deus, né? O Deus nos fala, o próprio Cristo, a fonte criadora de tudo que é, começa a fluir de nós, a gente começa a perceber as coisas mais leves. Então, quando eu começo a despertar de maneira essencial, de maneira da nossa própria essência, a gente então entende e sabe que aquilo que eu vejo é daquela forma. Então eu começo a ver as coisas como elas realmente são, não como, né, como eu falei no começo, não como alguém está me falando ou que algo me disse, não, agora eu sei exatamente que é daquela forma. E a diferença muito grande que existe no despertar individual ou humano, do despertar essencial ou espiritual, é eu não o despertar, né, espiritual, ele vê como todos somos um e não existe mais uma separação, que é né, o grande ponto que acaba no afetando, né, as pessoas, porque elas querem a separação. E quando eu tenho uma separação, eu tenho logo algo que não me traz o fluxo divino, porque o fluxo divino ele opera na essência de tudo que é, ou seja, todos somos um e tudo é um. Quando eu vou para o despertar individual, eu começo a separar, então eu começo a colocar resistência e tudo começa também a ter os problemas, algo mais difícil das coisas acontecerem. Então, a grande diferença do despertar individual para o despertar essencial é exatamente essa. É a questão de nós olharmos as coisas como tudo somos um. O despertar individual é muito importante, ele é maravilhoso, porque você já começa a trilhar o caminho do autoconhecimento, da busca, olhar as sombras, depois você desperta para um algo mais espiritual, então você já começa a colocar em prática. Tudo aquilo começa a fluir de uma maneira mais leve. Eu gosto sempre de falar que quando nós estamos, né, despertos espiritualmente, ou a gente já não vê mais a dualidade, ou a gente tem vislumbres da não dualidade. Então, uma das coisas que eu falo é que quando eu estou nesse processo de despertar essencial, de despertar da consciência espiritual, eu começo a não julgar mais as coisas, eu não condeno mais nada e nem ninguém, e eu também não critico mais nada. E é um ponto importante para que o meu ser, né, o meu ser real, ele flua de maneira perfeita e harmônica, tá bom? Então, esse é um vídeo, né, importante para que nós entendamos como funciona esse despertar espiritual e que a gente possa trilhar esse caminho todos os dias, né, de aprendizado, de aprendizado. E uma das coisas importantes que a gente precisa fazer é a meditação, a respiração e os mantras. São maravilhosos para a gente evoluir espiritualmente, tá bom? Bom, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe um comentário, uma pergunta, deixe seu like se você gostou do vídeo, compartilhe se possível. E eu quero deixar aqui o meu forte abraço e até mais.